Palestra. Você é um ser cósmico. Por Neville Goddard. 2 de maio de 1969. Esta noite eu quero que você pense em Cristo como um ser cósmico que contém todos dentro dele. Tendo morrido por todos, este único ser está em todos, e em todos ressuscitará. Apenas um ser pode subir, pois apenas um ser caiu. Tendo deliberadamente destruído seu templo na queda, Deus, este ser, está reconstruindo seu templo a partir dos redimidos, para que ele se torne algo muito maior do que era antes de sua destruição. Um ser, contendo tudo dentro dele, caiu neste mundo de morte para se individualizar como você, como eu. Esse mesmo ser ressuscitará em todos nós, individualmente, e quando fizer, o nome divino a Senhora será conferido ao indivíduo em quem ele ressuscitou. Na maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz: "E de agora em diante não considero ninguém do ponto de vista humano, embora uma vez eu tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim." Por quê? Porque Paulo foi levado da tradição à autodescoberta. Embora determinado a destruir aqueles que acreditavam em um Salvador diferente daquele em que ele foi ensinado a acreditar, Paulo descobriu que o Cristo de quem eles falavam era um padrão de salvação contido em cada filho nascido de mulher. Foi Paulo quem disse: "E quando aprouve a Deus revelar-se em mim, não consultei carne e sangue." O padrão se desdobra apenas de uma maneira, e Paulo tentou descrever como ele se desenrolou nele. Não consigo encontrar os detalhes verdadeiros por sua descrição, mas Paulo nos diz para imitarmos a Deus como filhos queridos. Agora, para imitar alguém ou alguma coisa, deve ser visto ou ouvido primeiro. Como você pode imitar algo que não pode ver ou ouvir? É meu propósito dizer-lhe como imitar a Deus como um filho querido, pois a imitação só pode ser realizada ouvindo o que aconteceu e acreditando nisso. Agora, fica a pergunta: como podem os homens imitar aquele a quem nunca ouviram? E como podem os homens ouvir a menos que haja um pregador? E como pode haver um pregador a menos que ele seja enviado? A fé vem do que se ouve, e o que se ouve vem da pregação de Cristo. Se, quando eu lhe disser que saí do Pai, você aceitar minhas palavras e acreditar que estou lhe dizendo a verdade, então você depositará sua esperança totalmente nessa promessa e seu desdobramento em você. Eu lhes digo: um ser caiu para se tornar tudo, e um ser vai ressuscitar em todos, como cada um é chamado de acordo com o seu propósito. Fui chamado em 1959. Ele pode ligar para você esta noite, mas cada um de nós será chamado individualmente pelo mesmo ser que está subindo em todos. Não posso conceber nada comparável a isso, pois, a menos que nasçamos do alto, permaneceremos no mundo da morte, girando a roda da recorrência várias vezes. Posso assegurar-lhe pelo que sei da minha visão interior, que todos escaparão. Deus não deixará uma parte de si mesmo no mundo da morte. Ele é um ser que, contendo tudo, caiu no mundo da morte. Esse mesmo ser, ressuscitando em cada um, individualmente de acordo com seu propósito, reconstrói seu templo a partir dos redimidos. Se você quiser imitar a Deus como um filho querido, você deve primeiro ter um padrão do qual possa seguir. Isso é verdade em todas as esferas da vida. Deve haver um molde no qual o metal fundido é derramado para formar uma fundição. Jesus Cristo é o molde que deve ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição é um estado fundido ao qual você deve ser reduzido. Seu corpo físico, quando queimado, é reduzido a pó, então não pode ser este corpo que é reduzido a um estado fundido. Não, não é o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. O cristianismo baseia-se na afirmação de que uma certa série de eventos aconteceu em que Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Não tem nada a ver com qualquer homem individual do lado de fora. A história de Paulo, que precedeu os evangelhos em 20 ou 25 anos, não se preocupa com o que acontece com o indivíduo entre o berço e o túmulo. Se aquele chamado Jesus fosse carpinteiro, pedreiro, ou cafetão, isso não interessaria a Paulo. Ele só estava interessado no que acontecia em um indivíduo. Paulo sabia que havia despertado do sonho da vida, mas não podia compartilhar suas experiências com os outros, exceto em palavras.
Dizem-nos que ele passou seus últimos dias de manhã à noite discutindo o reino de Deus e tentando persuadir os outros a respeito de Jesus, e alguns creram, enquanto outros descreram. Isso é verdade neste mundo em que vivemos. Quando conto o que aconteceu comigo, individualmente, minhas experiências são tão incomuns que as pessoas comuns não as aceitam. Eles, ainda no mundo de César, estão mais preocupados em como ganhar aquele dólar extra do que no mundo eterno da vida. Embora este mundo de morte seja temporal, continuará como se fosse para sempre, até que o indivíduo ouça a palavra de Deus e responda com fé, colocando sua esperança totalmente na graça que está chegando a ele na revelação de Jesus Cristo dentro dele. Foi aí que o único ser, contendo todos nós, caiu. Foi um ato deliberado e necessário para expandir além do que ele era antes da queda. Não fizemos nada de errado para justificar nossa queda, em vez disso, desejávamos entrar neste mundo de morte. Concordamos em tomar sobre nós essas roupas mortas, ser escravizado por eles e superá-los. Fizemos isso com perfeita confiança de que aquele que nos continha a todos nos redimiria a todos. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio nos é dito que, e ele estabeleceu limites para o povo de acordo com o número dos filhos de Deus, portanto, toda criança é uma vestimenta usada por um filho de Deus, e Deus não deixará um de seus filhos neste mundo de morte. Em vez disso, cada filho se elevará, individualmente, à percepção de que ele é Deus Pai, pois precisamos de todos nós para formar aquele ser que é Deus e Pai de todos. Quando falo de Jesus Cristo não me refiro a um homem, mas a um modelo. Como Paulo, não considero mais Cristo do ponto de vista humano. Uma vez eu o considerei como tal, mas não mais. Agora eu o vejo como um padrão de salvação que começou a se desdobrar em mim em 1959, quando acordei em meu crânio. Até aquele momento eu, como você, não fazia ideia de que estava enterrado ali, mas, porque aconteceu comigo, agora vou profetizar para você. Um vento de tempestade o possuirá, e você despertará dentro de si mesmo para descobrir que está sepultado em seu crânio, do qual emergirá. Esse será o seu nascimento do alto, do qual João fala, dizendo, e a menos que você nasça de cima, você não pode entrar no reino de Deus. Este reino é a nova era mencionada como aquela era, em oposição a esta era. Esta é a idade da morte onde tudo começa e termina, enquanto essa idade é a vida eterna. Tendo vencido o mundo da morte, Jesus Cristo, o padrão, se desdobra à medida que você ascende, vitorioso, ao mundo da vida eterna, pois vocês são os deuses que desceram, se individualizaram para subir como o Senhor, pois não há outro ser. O mundo pode condená-lo se você for um ladrão de profissão, mas Paulo não. Pouco importa o que acontece com você individualmente entre o berço e o túmulo. Mas importa muito se, ao ouvir minha história de salvação, você acredita nela, pois então você quebrará a casca e se elevará acima de todas essas tolices mundanas. A história da salvação foi contada para nós como foi para eles, mas não os beneficiou porque, acreditando que este mundo de morte era real, eles estavam mais interessados em alcançar maior intelecto e mais riqueza aqui, portanto, a história não foi recebida com fé. Li uma história a respeito de Lord Russell que, embora adorasse ser chamado de a Senhor, disse, considero a religião uma doença nascida do medo. Uma fonte de miséria incalculável para a raça humana. Bem, eu lhe digo que não é uma doença, embora eu saiba que existem inúmeras formas de interpretação do grande mistério. Como Paulo, fui ensinado que Cristo era um homem que veio ao mundo e afirmou ser o Messias para salvar o mundo. Mas eu lhe digo, o cristianismo se baseia na afirmação de que uma certa série de eventos sobrenaturais aconteceu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Quando percebi que esses eventos formavam o homem padrão que era Cristo, eu sabia que não havia outro. São necessários os muitos golpes do mundo para nos reduzir a esse ser líquido, cósmico, que desperta na sepultura. Essa sepultura não está em algum cemitério, mas no crânio de onde um vento de tempestade o acordará. No Talmud de Jerusalém, há uma tradição de que o Messias nasceu em Belém na noite da destruição de Jerusalém e foi levado por um vento de tempestade. Eu lhe digo que isso é verdade. Quando o vento da tempestade me possuiu, eu reverberei da cabeça aos pés.
Senti como se meu corpo estivesse sendo despedaçado quando acordei. Esperando ver o mesmo quarto em que me retirei, acordei e me encontrei em uma tumba que intuitivamente sabia ser minha caveira. Estava selado e, quando rolei uma pedra, descobri que podia forçar minha cabeça na abertura encontrada ali. Isso eu fiz e saí daquele crânio como uma criança sai do ventre de uma mulher, mas este era o ventre de cima, e não o ventre de baixo, pois você deve nascer de cima para herdar o reino de Deus. Então, todas as imagens, conforme nos contaram nas Escrituras, me cercaram, testemunhando o evento. Está escrito que o anjo do Senhor disse aos que seriam testemunhas: e vão e o encontrarão, porque Deus nasceu hoje em Belém. Procure este sinal, que é um bebê envolto em panos, deitado no chão. As testemunhas então foram às pressas e encontraram o sinal, mas eles não podiam ver aquele que estava tendo a experiência porque ele era espírito, e como Deus é espírito, foi Deus quem nasceu. Embora eu não pudesse ser visto pelos olhos mortais, minhas testemunhas não podiam me ver, mas eu podia vê-los e cada pensamento deles era objetivo para mim. Então o sinal do meu nascimento foi levado por um vento de tempestade. Agora, sabendo que sou Deus, que é Pai, devo ter um filho para dar testemunho de minha paternidade. 5 meses depois, o Filho de Deus, Davi, estava diante de mim e me chamou de Pai e eu cumpri sua promessa. Então voltei à limitação da minha cruz para compartilhar minhas experiências com vocês, meus irmãos, para incentivá-los a acreditar. Eu vi meu único filho que é o único Filho de Deus. Esse filho é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, provando que a corrida acabou e a coroa da justiça é minha. Eu desempenhei todos os papéis encantadores e desagradáveis neste mundo. Precisei ver meu filho, cuja beleza é incalculável e cujo nome é Davi. Agora, o terceiro ato poderoso revela sua verdadeira identidade como a do ouro derretido. No livro de Zacarias, lemos que ele estava de pé sobre o Monte das Oliveiras quando este se dividia de leste a oeste, enquanto uma metade se movia para o norte e a outra metade se movia para o sul. Você descobrirá, como eu, que o Monte das Oliveiras mencionado aqui é o seu corpo, pois o Antigo Testamento é um prenúncio, uma previsão de uma maneira não totalmente conclusiva e imediatamente evidente. É uma sombra, mas não a substância. Zacarias se refere a uma montanha, mas quando isso acontecer com você, você perceberá que a montanha é você mesmo. É o seu corpo que está dividido de cima para baixo, de leste a oeste, enquanto um lado se move para o norte e o outro lado se move para o sul, revelando ouro líquido e derretido em sua base. Ao olhar para aquele ouro líquido vivo, eu sabia que era eu mesmo, e eu me fundi com ele e subi para o meu crânio, para o reino dos céus, pois o reino está dentro. Naquele momento eu deixei o mundo da geração e retornei ao mundo da regeneração, enquanto os céus reverberavam como um trovão. Tendo retornado ao estado fundido, eu me lancei no molde que foi preparado para mim antes que o mundo existisse, para se tornar a imagem viva que irradia e reflete a glória de Deus. Agora sou a imagem expressa do próprio Deus. O desejo primordial de Deus era: façamos o homem à nossa imagem. Te digo, ele tem feito isso. Como um dos deuses, completei a jornada, mas porque somos todos irmãos, sou obrigado a permanecer no mundo para dizer-lhes, na esperança de que vocês que ainda estão dormindo acreditem em mim. Eu digo que o Cristo das Escrituras é um padrão de salvação e não um homem separado de si mesmo. Os 4 atos poderosos que formam essa redenção começam com o seu despertar dentro de você e terminam com a descida da pomba. 2 anos e 9 meses após minha ascensão ao reino dos céus, o Espírito Santo desceu sobre mim em forma corpórea como uma pomba e me sufocou de amor. Então eu sabia que tinha desempenhado todo o papel e agora era uma pedra viva e gloriosa no corpo vivo do Cristo ressuscitado. Cristo é o único ser que caiu contendo tudo dentro de si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Porque ele não poderia cair sem todos nós, concordamos em cair com ele. Esse foi um acordo para expansão, pois a verdade é uma iluminação sempre em expansão. Deus, tendo atingido o limite de contração e opacidade, morreu para se elevar em expansão e translucidez sem limites. A opacidade, que é a dúvida, é personificada como uma coisa e chamada de diabo, e este ser chamado de a homem, é o limite da contração.
Pode ser difícil de acreditar, mas, como Paulo disse após sua revelação, e a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O homem acredita que está ficando cada vez mais sábio, mas isso não passa de uma tolice cada vez mais sábia. Mas Deus permite que o absurdo continue enquanto os homens dão medalhas uns aos outros, sabendo que após a revelação o homem saberá que a Bíblia não está falando de um Messias vindo de fora, mas de dentro. Um homem caiu, dizendo, e eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão como homens e morrerão como um homem, ó príncipes. Você consegue imaginar isso? Caindo como um homem, somos príncipes, e se isso for verdade, então nosso Pai é um rei. Digo-vos que nosso Pai é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, pois é o Senhor Deus Jeová que nos eleva a si mesmo para que cada um de nós tenha plena consciência de ser o Pai. Independentemente do seu sexo atual, você é um filho de Deus destinado a despertar como o Pai. Esta maravilhosa história das Escrituras é completamente mal compreendida. Os pregadores de hoje não são enviados, pois ainda não foram despertados, portanto, eles lhe darão todos os tipos de histórias sobre a interpretação das Escrituras. Antes de 1959 não fui enviado, mas em 1959 fui chamado, incorporado ao corpo de Deus e enviado. Esta incorporação é como uma impressão feita por um selo em cera ou barro, pois saí trazendo a imagem de Deus. O olho mortal não pode ver essa imagem, e quando eu morrer aqui, meu corpo físico se desintegrará como todos os corpos. Meus amigos dirão que estou morto, pois para eles sou um ser mortal com fraquezas e limitações da carne. Aqueles que me veem como Neville estão enganados, pois não podem ouvir o que estou dizendo, pois eles estão vendo um corpo se desintegrando diante de seus olhos. Eles estão julgando pelas aparências e não podem entender que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o homem exterior, enquanto Deus vê o homem interior, e eu, o homem interior, fui impresso em Deus como um grande selo sobre cera. Eu uso este pequeno corpo que continua a se decompor, contudo eu, invisível aos olhos mortais, estou irradiando e refletindo a glória de Deus. Eu sou a imagem expressa da pessoa que é Deus, mas só aqueles de olhos abertos me verão. Eu prometo a vocês que me ouvem esta noite, que não demorará muito para que vocês partam deste mundo. Não tenha medo. Você será restaurado à vida, em um mundo como este, para continuar sua jornada. Se você acredita no que ouviu de mim, embora eu não esteja lá, onde quer que você vá falarão do trabalho que fiz aqui. Individualmente, deixei o mundo da morte. Estou apenas esperando o momento em que esta pequena roupa seja tirada pela última vez. Não serei mais restaurado a um mundo de mortalidade como este, pois terminei a corrida, combati o bom combate, eu tenho mantido a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça, onde eu vou esperar que todos os meus irmãos venham para aquela união e sejam o único ser que desceu carregando tudo. Marque minhas palavras, não estou enganando você. Não é muito tempo para esperar antes de você tirar esta roupa e encontrar-se restaurado à vida. Você encontrará muitos de seus amigos lá que foram antes de você. Será um mundo como este, onde você fará todas as coisas que fazemos aqui. E você vai se lembrar de quem te ensinou. Você não vai me ver lá, mas eventualmente você vai me ver. Agora vou para onde você não pode ir, mas você o fará, pois todos despertarão como Deus Pai. Não estou tentando persuadi-lo a mudar sua atitude em relação ao orador. Estou apenas lhe dizendo o que sei por experiência própria. Como Paulo, não recebi esse conhecimento de um homem, veio através da revelação da verdadeira natureza da salvação. É algo totalmente diferente. A salvação não é um homem, mas um homem padrão enterrado em todos, que despertará em todos em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. Quando a experiência for sua, você também saberá quem você é. Fui ensinado a acreditar que Deus era outro, mas quando o padrão despertou em mim, eu sabia que era Ele. Agora permaneço no mundo apenas para compartilhar essa sabedoria com meus irmãos. O autor desconhecido do livro de Hebreus disse: Santos irmãos, olhem para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Todos somos participantes deste grande dom, por isso olhemos agora para Jesus, o apóstolo que é chamado e enviado. É Jesus quem é chamado. Isso é quem você realmente é. Como apóstolo, você é chamado e enviado para contar a história da salvação pela experiência. Você contará sua boa notícia, sabendo que nem todos que a ouvirem responderão. Na verdade, muitos, estando mais interessados nas honras dos homens, irão descontá-la. Aqueles que têm 50 milhões de dólares só estão interessados em aumentar sua riqueza para 100 milhões de dólares e, embora possam ter 80 anos quando ouvirem sua história, não lhes interessará, pois ainda desejarão mais do que devem deixar para trás quando partirem deste mundo, pois não poderão levá-lo com eles, como você sabe. Eles farão um mundo como este, apenas desprovido do que construíram aqui, e se colocarão em um papel mais adequado para o trabalho ainda a ser feito neles pelo Filho de Deus que está vestindo essa roupa. Ele pode tirá-lo do papel de milionário e colocá-lo no papel de engraxate, ou daquele que limpa latrinas, se isso for necessário para o trabalho ainda a ser feito nele. O mundo para o qual eles vão é tão real quanto este. Eu sei que isso é verdade por experiência própria. Sentei-me em uma cadeira e senti algo acontecer dentro de mim e vejo um mundo que é solidamente real. À medida que minha consciência segue a visão, entro nesse mundo e ele se fecha sobre mim quando este mundo é fechado. Enquanto nesse mundo meu corpo é real. É visto e ouvido por outros. Se nesse mundo eu tenho um corpo assim, mas quem está aqui vê meu corpo adormecido em uma cadeira, como eu consegui esse corpo? Foi tão real para mim e para aqueles que me viram e ouviram lá quanto este corpo que você vê agora aqui. Você poderia destruir este corpo, mas não teria destruído aquele corpo naquele mundo. William Blake disse uma vez: o carvalho é cortado com o machado e o cordeiro é morto pela faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre e são reproduzidas pela semente do pensamento contemplativo. Quando entrei naquele mundo, eu sabia que era um homem chamado Neville. Eu estava tão consciente de ser Neville que me vesti no corpo que era Neville, mas eu sabia que havia um corpo que era Neville, dormindo profundamente em uma cadeira. Como isso aconteceu? Pela semente do pensamento contemplativo. Quando você morre aqui, você se remodela à semelhança que você conhece, só que você reduz a idade a um tempo que lhe agrada. Um homem de 80 anos, sabendo o que sabe agora, usará um corpo de 20 anos, produzido pela semente do pensamento contemplativo. Quem faz isso? O Deus nele. Ele não passará pelo ventre de uma mulher, mas criará um novo corpo pela semente do pensamento contemplativo. Ele continua naquele mundo, assim como ele faz aqui, para morrer lá e começar tudo de novo até que ele ouça a história da salvação e creia. Agora vamos entrar no silêncio.